Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Pedro. Eu sou o Leandro. Eu sou o Stanley. Nós somos alunos do Instituto Federal do Campus Mulher de Minas Gerais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o romantismo, que é um movimento artístico do século XVIII até o século XIX. Ele tem uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo. O romantismo ele valoriza a criatividade e a imaginação popular, que vem se opondo às artes equilibradas dos clássicos e baseando-se na inspiração de fortes emoções, como fé, sonho, paixão, intuição, a saudade, nos sentimentos da natureza e na força das lendas nacionais. Eu vou estar falando um pouco sobre o que foi o romantismo na Europa, que é onde iniciou esse movimento. Ele está muito atrelado à Revolução Francesa e à força que a burguesia tinha. Então, é visível muito dos valores burgueses nesse período. Características como o subjetivismo e egocentrismo, que é a valorização do indivíduo, era muito presente. Também tinha a divinização da mulher, ou seja, eles pegavam a figura feminina e a colocavam como uma deusa, exaltando as suas melhores virtudes. É muito comum também vermos o escapismo, por exemplo, em ficções, a fantasia, aquele sentimento nostálgico, onde o escritor ele relata essas viagens um pouco mais voltadas para o lado da ficção. E a gente tem também o apego à religiosidade, onde no romantismo não tem mais aquela questão do vazio da existência humana. Agora eles se voltam para uma força que está acima deles, uma força cristã, que traz salvação e perdão de pecados, coisas desse tipo. Então, no romantismo, levando em consideração essas características, ele se divide em várias fases. A gente tem o romantismo sentimentalista, que é um período onde os valores racionais eles começam a se sobrepor e começam a ganhar um pouco mais de destaque, que é aquele relacionado àquele subjetivismo exacerbado. O principal precursor e representante deste modelo seria o Johann Wolfgang Goethe. A gente tem também o ultrarromantismo. Ele representa aquela fase mais depressiva da Europa, onde a Europa passava por um sofrimento, tem toda aquela questão do apego, e também ficou conhecida como byronismo, justamente devido ao poeta inglês George Gordon Byron, que foi o principal escritor desse gênero. E por final, a gente tem o romantismo social histórico. Esse já focava em falar sobre o que a Europa passava durante esse período, ou seja, os problemas sociais, as injustiças, tudo que havia de errado na sociedade. Bom, depois do romantismo surgir na Europa, alguns estudantes do Brasil foram estudar lá e trouxeram como bagagem para o Brasil esse movimento literário. O romantismo no Brasil ele teve início com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães, lá para 1830, por aí. E além disso, o romantismo brasileiro ele apresentou as características próprias do nacionalismo, fuga da realidade e ao índio, o índio como o herói, entendeu? O romantismo brasileiro ele é marcado por 3 gerações. A primeira geração, que era nacionalista, indianista e religiosa, ela focava mais na parte de tornar lúdico a figura do índio, o índio um super-herói, ou algo do tipo. Na segunda geração, foi marcado pelo mal do século, que apresenta o egocentrismo, né, e o sofrimento por amor, aquela melancolia. E depois a terceira geração, que pode ser chamada também de condoreirismo, ele foi de contraponto à segunda geração, que ao invés de ser uma escrita para si, para o próprio ego, era escrita para a sociedade, uma escrita de caráter crítico, político e social. E para quem quiser se aprofundar mais, né, no conhecimento sobre o romantismo brasileiro, pode fazer uma leitura do livro Iracema, que foi escrito por José de Alencar. Então é isso, foi uma mini aula no podcast sobre romantismo. Espero ter ajudado algum de vocês, ou quem tem interessado no assunto, tenha gostado do nosso podcast. É isso, muito obrigado.